Há 2 domingos nós iniciamos essa série, Testemunhas da Ressurreição, quem viu o Cristo vivo. Falamos na primeira semana sobre Maria Madalena, falamos na segunda semana sobre os discípulos reunidos que testemunharam também o Cristo vivo, o Cristo ressurreto. E hoje, nessa tarde, nós iremos refletir um pouco sobre esse personagem incrível que é Tomé. Amém? Por isso, quero que você pegue a sua Bíblia, nós já iremos começar lendo o texto. O texto lá de João, capítulo 20, nós iremos ler dos versículos 24 ao versículo 29. João, capítulo 20, de 24 ao 29, diz assim: Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Ele lhes disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser os meus dedos nelas e a minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. E lhes disse: Paz seja com vocês. Então disse a Tomé: Ponha o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, ponha a sua mão na marca em meu lado, não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: Você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Amém? Que nós possamos aprender com esse texto, aprender com esse personagem, que certamente nos ensina muito. Nós já falamos sobre Maria Madalena, falamos sobre os discípulos, e quando nós lemos a Bíblia de maneira geral, os personagens bíblicos, eles se parecem conosco mais do que nós imaginamos. Eles erram, eles pecam, eles falham, eles duvidam, como no caso de Tomé, exatamente como acontece conosco. Eles, por vezes, não confiam tanto em Jesus, o próprio Deus, que realiza milagres, que faz maravilhas, assim como nós, que sabemos que o nosso Deus faz essas coisas, também não confiamos. Por vezes nós estamos mais parecidos com Pedro, com Tomé, do que com os discípulos que talvez nós acreditamos que sejam os mais crentes possíveis. Os personagens bíblicos, eles se parecem conosco muito mais do que nós imaginamos. Tomé, sempre que ele é tratado, ele é apontado como sendo um personagem corajoso, extremamente corajoso, mas também extremamente pessimista. Tomé é tratado extremamente corajoso e pessimista, em especial no Evangelho de João, que é quem mais trata sobre o personagem, quem mais apresenta características para nós sobre esse personagem, nós vemos que ele é corajoso e pessimista. Tomé, no texto aqui que nós acabamos de ler, ele se mostra sendo esse homem, esse discípulo pessimista. Tomé era para ter acompanhado o próprio Jesus ressurreto na frente dele, conforme nós vimos na semana passada, onde Jesus aparece diante de todos os discípulos, mas por algum motivo Tomé não estava com aqueles homens naquele momento. Portanto, o que nós observamos diante disso, diante dessa realidade, é exatamente a aparição de Jesus de novo no meio dos discípulos, só que agora com Tomé no meio do time dos discípulos. E Jesus parece que prestou muita atenção em cada palavra que Tomé disse, que não acreditaria a menos que visse os furos nas mãos, a marca no seu lado. Jesus presta tanta atenção que quando Jesus confronta a vida de Tomé, Jesus cita palavra por palavra do que Tomé disse, para que ele tivesse fé de que realmente aquele era o Cristo ressurreto. O texto, logo o versículo 24 do capítulo 20, ele inicia nos falando que aqueles homens, que o Renato nos falou na semana passada, os discípulos, eles viram Jesus, eles contemplaram a ressurreição e tudo mais. E a pergunta é, aonde Tomé estava? Aonde Tomé estava? Provavelmente, Tomé estava vagando pelas cidades. Tomé estava vagando sem rumo, entristecido. Provavelmente Tomé estava enfiado, talvez como Elias, talvez como grandes homens da Bíblia, enfiado em algum buraco, triste, sofrendo luto de que o seu mestre havia morrido numa cruz. O seu mestre havia sido morto como um ladrão. O seu mestre havia enganado eles de que ele ressurgiria. Provavelmente Tomé não está com os discípulos porque Tomé está vagando, entristecido. Tomé está fazendo qualquer outra coisa que não o lembre de que um dia eles acharam que a mensagem de Jesus era verdadeira.
Tomé está fazendo qualquer outra coisa que não lembre de que eles acreditaram que Jesus realmente iria vencer a morte. Por isso, Tomé não está com esses discípulos. O Morada, aquela banda cristã, eles têm uma canção que chama Felizes São, onde eles tratam basicamente essa passagem onde Tomé ele é confrontado por Jesus. A música ela fala assim: quem te viu multiplicar o pão, perdeu a fome. Quem te viu ressuscitar os mortos, perdeu o medo. E quem te viu morrer naquela cruz, perdeu a fé. O caso que nós vemos aqui com Tomé e com todos os discípulos é exatamente isso. Quando aqueles homens eles veem Jesus crucificado, Jesus morto, a fé deles desaparece. A fé deles desaparece de tal modo que eles são dispersos, mesmo que de certa forma eles ainda continuam unidos. Eles são dispersos porque tudo aquilo que Jesus disse para eles caiu por terra quando Jesus está preso naquela cruz. Caiu por terra quando o sangue escorre, quando o batimento de Jesus para. E Tomé passa exatamente por isso. Quando Tomé olha para Jesus naquela cruz, ele vê que o seu mestre morreu, a sua fé desaparece e ele se isola de todo o restante do grupo. E aqui nós já temos uma lição preciosa. Nós sabemos que o Senhor ele tinha um plano acima de tudo isso, e que no final, Tomé ele cai em si, ele volta a ter a sua fé fortalecida, fortificada no Senhor e em tudo mais. Porém, Tomé, assim como todos os demais discípulos, eles já tinham visto Jesus feito diversos e diversos milagres. Eles já tinham visto Jesus provando e comprovando que ele era o Messias, que ele tinha todo o poder à sua disposição. Mesmo assim, eles ainda duvidaram. Uma vez eu ouvi a seguinte frase de um autor desconhecido que falava: todas as vezes que nós não vemos as mãos do Senhor, nós devemos confiar em seu caráter. Todas as vezes que nós não conseguimos enxergar as mãos do Senhor agindo em nossa vida, nós devemos confiar em seu caráter. Se parece que está tudo errado, que o Senhor não tem se movimentado em determinada situação na nossa vida, assim como parecia que o Senhor não tinha se movimentado quando o próprio filho dele havia morrido naquela cruz, o que os discípulos deviam ter feito é confiado no caráter do próprio Deus, no caráter do seu filho que caminhando nessa terra foi perfeito. Caminhando nessa terra foi verdadeiro, caminhando nessa terra foi cheio de poder. Por isso que essa frase me chamou muita atenção. Todas as vezes que nós não enxergamos as mãos do Senhor, devemos confiar em seu caráter. Tomé, ele perde a primeira aparição de Cristo ressurreto, e talvez isso foi um grande ajuda para que ele não acreditasse que o Cristo estivesse ressurreto, como os discípulos falaram para ele. Porque logo que Tomé está no meio dos discípulos, talvez essa foi a primeira notícia que eles falam para ele. Tomé, nosso mestre não morreu, ele está vivo. E Tomé, logo no versículo 24, o que ele diz? Eu não acreditarei. Versículo 25 ele fala: não acreditarei se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não puser os meus dedos nelas e a minha mão não passar na marca que tem ao seu lado. Mesmo que ele estivesse totalmente descrente, porque ele não enxergou nada, ele devia confiar no caráter de um Deus que nunca muda. E aqui nós já temos uma preciosa lição. Mesmo que nós não enxergamos o nosso Deus agindo nas nossas vidas, quando nós mais esperamos, quando nós mais temos as expectativas mais altas de que Ele haja na nossa vida, nós devemos continuar confiando no caráter desse Deus que nunca muda, no caráter desse Deus que é imutável, que é totalmente poderoso, no caráter desse Deus que nos ama tanto, que Ele enviou o Seu Filho para morrer e ressuscitar naquela cruz. Mesmo quando nós não enxergarmos as mãos do Senhor trabalhando nas nossas vidas, que nós possamos confiar no caráter dele que é imutável. Amém? No versículo 25, nós temos a grande exclamação de Tomé, onde ele fala: se eu não ver os furos nas mãos, o furo no lado, eu não acreditarei. Para Tomé, a menos que ele contemplasse essas realidades, nada do que os seus colegas, irmãos haviam falado seria verdade. Tomé aqui é o mesmo homem que em João, lá no capítulo 11, ele olha para os discípulos e ele fala: nós devemos ir com Jesus para que nós morramos com ele. Jesus está indo para determinado local, estiver caminhando para a morte, vamos com ele, nós vamos morrer com ele. É isso que João capítulo 11 fala que Tomé incentiva o grupo a fazer. Esse homem aqui, lá no capítulo 11, está cheio de fé, está cheio de esperança. Independente do que fosse acontecer quando eles seguissem a Jesus, ele tinha tanta fé de que ele tinha a percepção clara: independente do que aconteça, Jesus vai dar um jeito.
mesmo que nós estejamos indo para a morte, vamos morrer com Jesus. Mas aqui, Tomé, ele só tem fé, só acredita se ele vê, se ele tocar. Tomé aqui, ele é o ditado, só acredito vendo, totalmente encarnado. E é exatamente aqui que encontra a semelhança de Tomé com as nossas vidas falhas. Tomé, ele fraqueja a sua fé, mesmo tendo caminhado por tanto e tanto tempo com Jesus. As nossas vidas, elas não parecem seguir um roteiro muito diferente. Mesmo que nós estejamos na igreja por muitos e muitos anos, tenhamos nascido na igreja, tenhamos tido uma experiência totalmente sobrenatural com o Senhor, ainda assim nós corremos o risco de ter a nossa fé vacilante, ter a nossa fé bambeando, cambaleando entre os dois lados, onde nós pensamos, será que tudo isso é verdade? Será que o Senhor ainda olha a minha vida, ainda me ama, ainda cuida de mim? Tomé, esse homem que só acreditava vendo, ele parece que chamou a atenção de Jesus, de maneira que o próprio Jesus fala, eu preciso aparecer para eles novamente, eu preciso confrontar esse homem. Para todas as vezes que surgem dúvidas e dúvidas na nossa vida, certamente o Senhor tem para cada um de nós um encontro especial. Para todas as vezes em que dúvidas surgem na nossa mente, dúvidas surgem quanto a quem é Jesus, a quem é o próprio Deus, quanto à sua palavra, o Senhor tem as respostas e encontros especiais marcados para a nossa vida. Assim como o Senhor faz com Tomé. Ele prepara um encontro todo especial para que esse homem cheio de dúvidas, esse homem que não tinha tanta fé assim, voltasse a ter uma fé muito mais fortificada. Então nós chegamos no versículo 26. O versículo 26 fala que 8 dias depois os discípulos estavam juntos novamente. Os comentaristas dizem que eles falam em 8 dias porque eles faziam a contagem do domingo 2 vezes. Eles estavam em um domingo contando com o outro domingo, são 8 dias. Provavelmente esses discípulos estavam no último domingo em uma celebração, em uma espécie de culto, em uma espécie de reunião. 8 dias depois, no outro domingo, lá estavam eles unidos, juntos novamente. 8 dias depois, aqueles homens estavam juntos novamente e Tomé estava com eles novamente. E o que é interessante é que a semana de Tomé não deve ter sido nada fácil. Num domingo, aqueles que ele confiava, que caminharam com ele por alguns anos, fala para ele que o seu mestre havia ressuscitado. Nós vimos o Senhor, Tomé. A semana de Tomé foi, eu não acredito nisso. Mesmo que eu tenha caminhado com eles, mesmo que eu tenha visto Jesus fazendo grandes maravilhas, eu não acredito nisso. A semana de Tomé deve ter sido uma semana bem longa. Talvez foi longe de ser uma semana tranquila, uma semana de boa. E aí o que acontece é que Jesus, mesmo que eles estejam com as portas trancadas, isso parece ser um roteiro, as portas estão trancadas, eles estão com medo de quem pudesse acabar com aquela reunião, mesmo que as portas estivessem trancadas, Jesus ainda entra naquela reunião. Jesus aparece no meio daquela reunião e Jesus repete a mesma frase que ele usa, que o Renato nos falou na semana passada. O que Jesus fala para eles é, paz seja com vocês. Como o Renato bem disse na semana passada, o que Jesus está falando aqui para eles, muito exemplo do shalom, do que muitos traduzem, é tudo está no seu devido lugar. Se para a vida de Tomé as coisas estão totalmente fora do lugar, o meu mestre morreu na cruz, ele não devia morrer naquela cruz. Quando Jesus aparece, a primeira coisa que ele fala é, tudo está no seu devido lugar. As coisas estão acontecendo como deviam acontecer. É como se ele olhasse para Tomé e falasse, Tomé, eu estou vencendo a morte como devia acontecer. Tomé, eu estou na sua frente como devia acontecer. Tomé, o seu coração está cheio de dúvida e talvez isso também devia acontecer. Para que você, nesse momento, tivesse seu coração cheio de fé. Tudo está no seu devido lugar. Talvez aqueles homens estivessem desapontados demais, eles estivessem tristes demais porque eles viram seu mestre morrer. Mas nesse momento eles começam a experimentar esse shalom, eles começam a experimentar essa paz que excede todo entendimento, essa paz que resulta da vitória de Cristo e que nós lemos da Bíblia e vemos que essa vitória também é nossa. Os discípulos eles começam a experimentar essa paz que olha para eles no fundo dos olhos e fala, fiquem tranquilos, fiquem em paz. Tudo está como devia estar.
As coisas estão acontecendo como deviam, fiquem em paz. E para Tomé, o homem que teve a semana dificílima, esse encontro ele trata de reorganizar os seus pensamentos, acalmar o seu coração e o levar de volta a confiar na soberania de um Deus que não tem uma única peça de todo o jogo que escapa do seu controle. Para aqueles que testemunham desse poder da ressurreição, nós já podemos tirar 2 apontamentos importantíssimos. Nós devemos insistir em estar no meio do povo de Deus. Tomé está com o coração cheio de dúvida. O coração dele talvez estivesse como o coração de Pedro, quando Pedro, talvez de maneira espontânea, nega que estivesse com Jesus. Tomé está com o coração confuso. E Tomé decide estar no meio dos discípulos. É no meio dos discípulos que os discípulos falam, nós vimos o Senhor. E mesmo que ele não acreditasse, 8 dias depois, ele está novamente no meio dos discípulos. Por vezes, nós, como Tomé, estamos desapontados, estamos tristes, estamos cheios de problemas nas nossas vidas. E nós pensamos, é melhor eu ficar em casa quietinho. Mas muito pelo contrário. O melhor lugar que nós podemos estar é no meio do povo de Deus. É no meio da igreja do Senhor, onde nós somos curados, onde nós vemos as nossas feridas sendo curadas, onde nós vemos os louvores falando ao nosso coração, onde nós vemos as orações confrontando quem nós somos, onde nós vemos a palavra nos ensinando o caminho que nós devemos andar. Tomé parece que percebe isso. Mesmo que ele estivesse com uma interrogação enorme no meio da testa, parece que ele entende. Eu não posso estar em outro lugar, a não ser junto daqueles homens que certamente, só podem estar certos. Talvez no fundo do coração de Tomé, ele ainda acreditava que aqueles homens realmente podiam ter visto Jesus. A segunda coisa é que nós não devemos fugir dos encontros com o Senhor, porque eles nos transformam. Por vezes nós subestimamos a nossa vida devocional, subestimamos os encontros, os cultos que nós temos, subestimamos os pequenos grupos que nós nos reunimos. Porém, são nesses lugares onde o Senhor nos encontra, onde o Senhor ele nos confronta, onde o Senhor ele nos acalma, onde o Senhor ele nos ensina. E nós não podemos subestimar esses encontros com o Senhor. Tomé, quando encontra o Senhor, ele é totalmente confrontado. E para a minha vida e para a sua vida, nós também não devemos fugir desses encontros com o Senhor. Até porque nós nunca sabemos qual será a próxima vez que nós nos encontraremos com o Senhor e Ele irá nos confrontar. Por isso, não subestime a sua vida devocional. Não subestime a sua vida como igreja, quanto igreja com seus irmãos em Cristo. Não subestime. Não subestime. Esses momentos em igreja, esses momentos de vida devocional, de encontros com o Senhor, esses momentos são a paz na nossa vida, que por vezes é agitada demais. Esses momentos são a paz que Jesus declara para esses homens. No versículo 27, nós temos o próprio Jesus falando diretamente a Tomé. O Tomé que falava, que não acreditava se não visse as marcas dos pregos, se não colocasse a mão lá, e se não colocasse o dedo na marca de Jesus, no furo da lança que Jesus tinha no lado do corpo, Jesus cita palavra por palavra do que Tomé disse. No versículo 27, Jesus diz, Tomé, ponha o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, ponha a sua mão na marca ao meu lado, não seja incrédulo, creia. Jesus confronta, ipsis literis, aquilo que Tomé falou. Jesus confronta vírgula por vírgula do que Tomé falou. É como se Jesus olhasse para ele e fala, Tomé, você quer ver o furo das minhas mãos? Aqui está. Você quer ver o furo que tem do lado do meu corpo? Aqui está, Tomé. Claro que nós não sabemos, o texto bíblico não fala se Tomé realmente enfiou o dedo na mão de Jesus, enfiou o dedo no furo que Jesus tem do lado. O texto não fala isso. Porém, independente disso, o que nós observamos no texto é que Tomé, quando ele apenas escuta as palavras de Jesus, apenas quando ele olha para aquele homem na sua frente, ele se enche de temor e de admiração. Isso faz com que ele faça uma declaração muitíssimo especial. A sua declaração ela se torna a base da confissão da igreja primitiva. Tomé, um pouquinho mais à frente, no versículo 27, ele fala, no versículo 28 ele fala, meu Senhor e meu Deus, disse Tomé, em resposta àquilo que Jesus acaba de falar para ele. Meu Senhor e meu Deus. Tomé, quando ele fala essa frase, quando ele cita essa expressão de louvor, ele equaliza
Jesus e Deus como sendo a mesma pessoa. Afinal, somente o próprio Jesus, em perfeita parceria com o próprio Deus, poderia fazer tal obra de sofrimento, morte e ressurreição. Somente o próprio Jesus, sendo o próprio Deus, e o próprio Deus, na pessoa do próprio Jesus, poderia fazer tal obra de ressuscitar e vencer a morte. É por isso que Tomé não encontra outra palavra, a não ser olhar para Jesus e falar, meu Senhor e meu Deus. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, ele vai dizer que em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. E Paulo, nas suas belíssimas palavras, ele fala exatamente sobre essa perfeita harmonia entre o próprio Deus e o seu próprio Filho. Entre essa bonita dança, onde as pessoas da Trindade, elas fazem parte dessa obra de redenção. Para Tomé, tudo estava acabado. Talvez para Tomé, ele já estava consolado de que o homem que ele seguiu por alguns anos era apenas mais um grande comunicador, apenas mais algum homem muito influente que surgiu naquela terra. Mas a ressurreição, ela muda tudo. A ressurreição faz o que era dúvida virar certeza. Ela faz o que era tristeza virar alegria. Ela faz o que era descrença se tornar um hino de louvor e fé. A obra da ressurreição muda tudo. A obra da ressurreição nos levou de escravizados a libertos. A obra da ressurreição, ela abre uma porta onde agora nós temos uma saída para esse mundo que é mau. A obra da ressurreição muda tudo. A obra da ressurreição muda inclusive o fato de que felizes são aqueles que não apenas creem porque veem, mas creem mesmo sem ver. E é assim que Jesus termina. Após Tomé fazer a sua declaração de louvor, de fé, meu Senhor e meu Deus, Jesus termina dizendo, você crê porque você me viu. Felizes são aqueles que creem mesmo sem ver. Se a fé é a certeza das coisas que nós não podemos ver, a ressurreição que nós não contemplamos com os nossos olhos, ela se torna real pela obra do Espírito nos nossos corações. Jesus, no trecho anterior, lá no versículo 22, ele diz aos discípulos que eles recebessem o Espírito Santo. O Renato falou para a gente na semana passada. Isso, Jesus ter falado isso, talvez seja por um novo momento, onde esses homens, eles não iam mais caminhar com Jesus, comer com Jesus, rir com Jesus, conversar face a face com Jesus. Agora, pela fé, que por meio do Espírito Santo testifica em nossos corações a realidade da ressurreição, esses homens agora iam caminhar por uma nova realidade, não a realidade física e de caminhar com Jesus, mas uma realidade da fé. Por isso, bem-aventurados são, felizes são, aqueles que mesmo sem ver, testificam a realidade da ressurreição. Testemunhas da ressurreição, quem viu o Cristo vivo? Nós, como igreja, não vimos o Cristo vivo. Ainda assim, por essa fé que o próprio Jesus diz, nós testemunhamos da ressurreição do nosso Senhor. Essa fé que o Espírito trabalha nos nossos corações. Essa fé que transformou Tomé, alguém totalmente descrente, alguém totalmente cheio de confusões no seu coração, em alguém que declara para Jesus, Deus meu, Senhor meu. Tomé, segundo a tradição da igreja, ele foi um homem que, depois desse encontro com Jesus, assim como todos os discípulos, ele foi enviado para a região da Índia. Segundo as tradições mais antigas, Tomé, quando chega na Índia, ele faz estrago na Índia. Salvações atrás de salvações, as pessoas elas testemunham o evangelho de poder, de salvação. Segundo as mais antigas tradições, Tomé, ele morre como um mártir na Índia. Mas ele deixa naquele lugar muitas e muitas pessoas salvas por essa fé que ele retomou nesse encontro que ele teve com Jesus. Para a minha vida e para a sua vida, Tomé nos ensina diversas coisas. Ele nos ensina que nós devemos confiar no caráter do Senhor. Ele nos ensina que nós devemos estar com o corpo de Cristo, mesmo em meio às dificuldades. Que nós possamos permitir sempre que os encontros com o Senhor realinhem a nossa vida, realinhem as nossas perspectivas. Tomé nos ensina que nós podemos ser bem-aventurados, felizes, pela fé que nós temos em Jesus. E porque, por meio da fé, nós podemos contemplar a sua ressurreição. Nós podemos testemunhar a sua ressurreição. Tomé se parece muito com cada um de nós. Por vezes nós somos encontrados
com pouquinha fé. Por vezes nós somos encontrados com dúvidas, mas também por vezes nós somos encontrados como aqueles que, graças à misericórdia do Senhor, estão a um pequeno passo de um encontro com o Senhor que muda tudo. A minha vida e a sua vida estão a esses pequenos passos, que nos leva de uma vida de dúvida a uma vida de adoração, que nos leva de uma vida de confusão a uma vida de interrogações, a uma vida de certeza, a uma vida de convicção de que o nosso Senhor, Ele vive, de que o nosso Senhor, Ele reina, de que o nosso Senhor continua vivo e vivo para todo sempre. Que a vida de Tomé, que a vida de Maria Madalena, que a vida de todos esses discípulos e que a vida dos próximos personagens das próximas semanas possam nos inspirar a testemunhar a Cristo, a testemunhar a ressurreição daquele homem que não apenas morreu naquela cruz, mas que também ressuscitou, e isso muda tudo. A ressurreição de Cristo transforma tudo. Amém?